E pra mim, ó, eu não tô querendo, oportunista, porque o cara ficou tanto tempo jogando fora, ele tá desembocado, tá tudo certo. Mas pra mim, o melhor Guilherme da época do Grêmio nunca foi também de encher os olhos. Na minha modestíssima opinião. O Grêmio contratou o Guilherme do Sport, não o Guilherme mas o Guilherme não jogou no Grêmio. Essa é a questão. O Guilherme tá quase estreando no Grêmio. Às vezes que ele jogou... Ferreira e Guilherme, a gente fica com o Ferreira. Não, Ferreira é outro naipe. Não, ele não prometeu quando jogou no Grêmio no Sport, sim. O Grêmio foi buscar o Guilherme do Sport, não o Guilherme que ele formou. O Guilherme, ele sai do Grêmio logo que é profissionalizado, vai pro São José, volta, é emprestado pro Botafogo, volta, é emprestado... Eu vou além, então. Ele tem jogos, pontuais. O melhor Guilherme, Léo, pra mim, independentemente de onde ele tenha jogado, não é um cara de encher os olhos. Independentemente de onde ele tenha jogado. Mas claro que ele tá voltando desembocado, de um outro tipo de campeonato e tudo mais. De um time que lutou para não cair. Mas aí responde ao Pedro o porquê que se perde tanto com o Ferreira. Mesmo o Pedro, ele tendo feito poucos jogos e não foi por vontade dele, porque ele passou inclusive por cirurgia. Eu sei. Mas ele em campo... tu andar de Porsche e tu andar de Chevette. Os dois te levam ao mesmo lugar, mas é diferente. Eu tô dizendo é o seguinte, o Grêmio tem 2 jogadores maravilhosos. O Kahneman e o Ferreira. Que tem problema de lesão. E o Jeromel, né? Não, mas esse não se machuca. O Jeromel joga. Não, que não joga. São 2 baixas importantes, né? Porque o Kahneman representa uma liderança. E o Ferreira é o cara do lance individual. É o cara que ele puxa pelo menos um cara para marcá-lo e outro na sobra. Ele aumentou a qualidade do time do Grêmio. Ele puxou para cima. E ele preocupa 2, né, Maurício? Tem o cara que tá marcando e tem o da sobra. Porque o que tá marcando, ele vai driblar aquele cara. A chance de driblar é de 90%. Então tu já puxa 2 caras para marcação. O Ferreira é o tipo de cara que desmancha a marcação. E numa Série B que todo mundo joga fechadinho, todo mundo joga ocupando espaço... Pô, tu tem um cara que tem o drible, é fundamental. Mas eu volto à pergunta, tem risco então o jogo contra o Guarani? Mas eu acho que na atual Série B tem risco sempre. Eu acho que o Guarani tem que ganhar em casa, né? Vocês acham que o Guarani do outro lado... Claro, nosso ofício, a gente tem que automaticamente estar sempre acompanhando tudo que... Só que os caras do Guarani sabem exatamente esse campeonato que a gente está falando que o Grêmio está fazendo. Se o Guarani, você acha que o Guarani vai ficar olhando o Grêmio? O Guarani vai trocar garrafa com o Grêmio a noite inteira. Claro, o jogo para eles é decisivo, eles precisam ganhar. Tem que ganhar. De todos esses times da Série B, dos 20, o único que eu vi jogar com a bola no chão, trocando passes, saindo com a bola limpa de trás, foi o Guarani. E ele empata o jogo aqui na Arena no primeiro tempo e ele tem um gol que é anulado no final do primeiro tempo, se eu não estou enganado, ele ia virar o jogo. Aliás, o lateral esquerdo perde um gol diante do goleiro, ele ia virar o jogo 2-1 pro intervalo. E aí no segundo tempo o Grêmio volta, o Diego Souza acho que faz o gol, o Grêmio ganha o jogo. Mas foi um jogo duro. Aí o que aconteceu? O Guarani não conseguiu decolar, mas tinha um jogo que era de jogo jogado. Mas mesmo. Ele era mais perigoso, Léo. Me parece que ele era mais perigoso lá naquele início de Série B do que agora, com o técnico trocado, confiança para baixo. Isso, Maurício, o Tassiano vai estar à disposição, né? Olha a fase. Careca, tô preocupado contigo, cara. Eu não pensei que eu via isso. A mulher daqui a pouco vai mandar tu limpar a casa, esse troço todo, mas eu tenho uma solução. Mandar? Não vai mandar, vai pedir, né? Vai pedir. Tá, usa Gimo Multisuperfícies, tá? Já que tu tem que abraçar essa conduta aí, porque Gimo Superfície é o seguinte, juntou, passou, limpou. E é produto Gimo, careca. E quando é Gimo, é qualidade comprovada. Eu vou usar Gimo Superfície, eu ganho metade do tempo, porque te ajuda, né? Te acelera o trabalho. E depois eu vou ver o VT do jogo lá do meu lugar que eu tenho gravado aqui, combinado? Passar na careca, né, Pedro? Superfície. Passar na careca também. Eu tomava um dinheiro deles, Léo. Eu tomava um dinheiro deles por bullying. Vai na Justa e toma o dinheiro desses caras. Na Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado, comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Cervejeira, né? Minha dica já é de bom tempo. Essa época do ano, a cervejeira ainda fica mais barata na Frigelar. Tem promoção. Não deixa para comprar depois. Vamos lá, vamos ao intervalo comercial. A cervejeira é barato, caro e a cerveja depois. Pela quantidade que tu bebe. Claro. Mas aí tu manda lá pra nós, tu prometeu aí, vinho, cerveja. Vou tentar lá. Ele prometeu o churrasco do Sala, deve ser pra 2027. Não, tu é galinhada pra ti, Maurício. Galinha caipira. Churrasco pra nós, pra ti é galinhada. Alface sintética e couve sintética.
E carne de soja. Olha os gramados do Brasil aí, depois tu me dá razão. Vocês estão se entregando, o Maurício já se entregou para mim parcialmente. Só para Arena. Parcialmente já se entregou. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Nós estamos de volta com a Sala de Redação e eu quero colocar um assunto para vocês que foi objeto de observação do nosso analista de arbitragem ontem, o Jory, que é a exposição que o CNM está colocando os árbitros. Primeiro divulgando o que eles falam na hora de decidir, o que eu não sei se é bom, aliás, acho que não é bom. E segundo, reconhecendo erros. Quando, na minha observação, ele tinha que resolver isso internamente, não expor os árbitros, porque eles estão perdendo a autoridade, vai ficar pior. Eu gostaria de ouvir vocês. Mas eu acho que mostrar os áudios é bom, não acho ruim. É isso que tá falando, Pedro? Mostrar os áudios? Não, acho que não é bom, não. Mostrar os áudios eu gosto. A gente tem que saber como é que se processa a decisão. Não tem que saber nada, ele vai tomar a decisão e está decidindo. Não, mas é que ele decide internamente. Mas, Pedro, olha, as decisões esdrúxulas estão sendo tomadas. Pelo menos nós precisamos saber. E aí eu estou falando, não nós, apenas jornalistas. Enquanto apaixonados por futebol, sociedade de maneira geral. O processo precisa ser cada vez mais transparente. Eu também acho. Poxa, tem decisão. Vamos pegar um lance específico, Léo, que foi até o Paulo César Oliveira analisando o irmão dele, Luiz Flávio de Oliveira, foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi nos últimos tempos da TV brasileira. Mas o lance do Luiz Flávio, a justificativa que o rapaz do VAR lá dá para ele e ainda parabeniza, dizendo, você acertou muito bem a decisão de campo. Isso aí tá errado, isso aí não pode ter esse tipo de adjetivação. Mas como é que a gente sabe isso? Sim. Porque se publica. Vamos negociar, Pedro. Olha só. Maurício, deixa eu propor rapidinho. Sim, aí no próximo jogo ele entra em campo e o Hulk, esse aí que vive reclamando, como é que tu vai dar uma falta dessa se tu errou lá? Aí dá cartão pro Hulk. Beleza. Mete um cartão no Hulk. Ele tendo a decisão correta, ele tendo... cartão no Hulk. Basta ele aplicar a regra, Pedro. Ele não vai ficar verde? O VAR no Brasil... Eles aplicam a regra que eles erram e acertam como tu nos teus comentários. Mas o VAR... Não, mas não tem... É comparar um Porsche a um Chevette. Ele está definindo ali o resultado de um jogo. É o Chevette. Não só do jogo do dia, mas do jogo futuro. Porque ele, por exemplo, o lance em que nós estamos falando que um determinado jogador deveria ter sido expulso, ao não ter expulsado esse jogador, muda o jogo do dia e muda o jogo futuro. A gente está falando de um jogo específico de decisão de Copa do Brasil. É completamente diferente. E eu negociaria o seguinte, Léo, com o Pedro. Mantém os áudios abertos à população, porque é preciso ver que tipo de linguagem, que tipo de comunicação acontece lá, para não parecer que está no bar. Pô, que isso, hein? Onde é que tu tirou essa falta? Não pode ser VAR secreto. Exatamente. E a outra parte é transparência. A outra parte que eu fecho com o Pedro daí, a possibilidade é que a punição dada ao árbitro não seja exposta a público. A punição fica, você fica fora 3 rodadas, você sabe que está punido, mas não precisa colocar isso a público. Isso eu posso negociar, mas o áudio do VAR, Léo, ele tem que ser Maurício, o futebol brasileiro é feito por chorões, por treinadores mal educados. Para isso tem cartão. Para isso tem cartão. Mas aí tu bota todo mundo para rua, termina o jogo, eles não descalam mais. Tá na hora de botar no VAR. Tá na hora de botar no VAR profissionais do VAR. Isso, equipe de VAR, concordo plenamente. Sabe qual é a impressão que o cara fica? Fica que um tá vendo tá vendo uma televisão, o outro tá vendo outra, porque eles não chegam ao consenso. Vem cá, a imagem é a mesma. Tu briga com a imagem. Olha aqui, ó, tô em dúvida. Tá em dúvida? Vai lá olhar. A granada tá sem pino, é contigo. Tu é que ganha pra isso. Vai lá olhar. Mas não, olha, eu acho que não foi. Não, mas tu não tem que achar nada, rapaz. Tu tem que chamar a atenção do cara, se ele vai ou não vai no vídeo. Pronto, acabou. Então tá faltando profissionalismo para esses caras aí. Na verdade, a questão da transparência do VAR, ela é necessária até para respaldar e para consolidar a ferramenta. A questão de colocar as linhas ali ao vivo, os diálogos, eu acho que isso tem que ter. Isso é um passo à frente. O que não pode acontecer, Maurício, é de expor e entregar na bandeja a cabeça dos árbitros. Porque aí tá deixando todo mundo mas o VAR, quando tu transparece ele, tu entrega a cabeça dele. Por isso. Entrega. Se ele acertar, não. Sabe por que entrega? O Flamengo vai lá e diz assim, eu não quero mais o Luiz Flávio no Maracanã. Aí o Inter vai lá, eu não quero mais o Corinthians aqui, Inter, Flamengo Inter, o Klaus. Eu não quero mais o Klaus. Aí chega o Corinthians, eu não quero mais o fulano. E aí quando tu vê, tu não consegue fechar uma escala. E tu faz com que um árbitro... do VAR. Não é por causa disso. Isso aí é a CBF que aceita a pressão dos clubes.
É diferente. Isso é gestão da arbitragem, isso é gestão de pessoas e gestão da arbitragem, que está sendo mal feita. E os árbitros estão muito incomodados com isso, estão expostos e eles não se sentem protegidos por seu chefe. E aí o que está acontecendo? O árbitro que apita na sexta em Salvador está apitando domingo aqui por questão de escala, porque ou o cara está suspenso ou o cara está vetado. Então, ou tu protege ou tua ele é o equipe que de tem menos arbitragem reclamação, e respalda, exato, porque senão daqui a pouco tu não vai ter quem apite. O a árbitro aí questão do não é Inter é esse, divulgar né? áudio, Não, mas a questão é proteger vamos tentar, Maurício, vamos tentar entender o seguinte. Aí dá cartão. Não, aqui no Brasil não dá cartão. Mas e aqui no Brasil as pessoas usam a falta de educação para tentar levar alguma vantagem. Também é verdade. Vamos Mas aí vale ele pra tá contra contra isso aí, Os pô. treinadores do futebol brasileiro, Mas aí, Pedro, principalmente isso, aquele português lá do Palmeiras, mas é o isso mais é xarope. Mas isso é O CNM pressão. tá lá pra apoiar isso, isso aí? CNM, Bagé. Para aí, tio. O CNM tá lá para isso, para Claro, criar, claro. para criar, né, um regramento, Ele é um Mas aí entrega a cabeça dos ou caras, uma rapaz. cartilha de conduta para que ele respalde o árbitro. Ó, o cara reclamou, deu um show na beira do campo, tá vermelho. E se o clube dele vier reclamar aqui, eu vou bancar. Mas O que são quantos shows o Hulk deu ontem? Não, mas o são árbitro coisas- expulsa e o clube vai lá e pede a cabeça É do que, árbitro. cartão pro Hulk, é que são pronto. coisas excludentes à situação de daqui a pouco considerar que o grande problema seja divulgar a conversa que tem no VAR. Eu penso que a conversa que tem no VAR, e que acaba sendo também do VAR, ela acaba trazendo transparência a um processo. Porque o Luiz Flávio de Oliveira, nós tínhamos curiosidade de ouvir a conversa só para confirmar que teve o erro. Porque o erro era muito claro naquele momento ali. Então, Pedro, eu concordo com... Nós estamos falando praticamente das mesmas coisas, cada um com fortalecendo e grifando uma determinada frase que lhe interessa. Por exemplo, o CNM, ele precisa ser um negociador agora e habilidoso para conseguir deixar muito claro que se quer a transparência, ao mesmo tempo que ele não vá simplesmente apontar o dedo para o árbitro. Ele precisa pegar... O Luiz Flávio é um dos melhores árbitros, quem sabe o melhor árbitro atual do futebol brasileiro. Ele não pode ser taxado, crucificado como um cara que não serve para arbitragem. Agora, cada vez mais tem que se ter essa transparência para evitar o erro. Primeiro jogo que ele tiver contra o Palmeiras, o português aí, ó, tu viu? Amarelo o português, Pedro. Dá cartão pro português. Tu tem regra não para pode ter aplicar medo, rapaz. Agora aos vai ficar treinadores. Com medo do português. O treinador que exagerar, ele vai tomar cartão. Bom, mas Quando expulsar? Mas expulsa, dá amarelo. Ele Ué, toma cartão, um jogo sim, outro também. Às vezes é suspenso por 3 amarelos e já foi suspenso por expulsão. Ele e a comissão técnica dele já levaram cerca de 40 cartões e são os recordistas de cartões do Campeonato Brasileiro. A transparência, Quantas Pedro... vezes o Hulk deu show ontem no Beira-Rio? Então cartão no Cartão Hulk. do Hulk. A transparência, Mas- Pedro, é importante não para te meteu, aperfeiçoar a ferramenta. Como é que tu vai melhorar o VAR? Tem uma máxima no futebol brasileiro. Se tu não sabe como fala funciona. com qualquer árbitro, tá? De que não pode sair expulsando, não pode sair dando cartão amarelo. Se bem que ontem o mercado levou um cartão amarelo a 2 minutos, que eu acho que foi muito bem aplicado. Não importa o tempo que ele deu uma porrada no cara. É tá? isso mesmo. Mas tem uma máxima que tu não pode terminar. Não pode acabar com o jogo. E isto está intrínseco dentro da arbitragem do futebol Mas brasileiro. não dá, mas Aí não tem eles nada a ver ficam com o ouvindo VAR. desaforo. Não, O cara Mas diz os árbitros palavrão pra eles, não diz nada. Pedro, deixa eu só entender. Isso aí tinha antes do VAR, Os á- Pedro. Os árbitros, eles não estão errando? Como sempre. Ah, bom, mas então... A Copa do Mundo da Rússia foi uma vergonha. Tudo Mas bem, tem Pedro, uma mas- nota 9. Não, Pedro, mas eu tô falando agora. Eles erram desde que o futebol é futebol, porque eles são seres humanos. Só mas que hoje todo tu tem... mundo erra, claro. Mas hoje tu tem uma ferramenta, Pedro, que ela precisa ser melhor utilizada. Sim, Ela só não é bem utilizada no futebol brasileiro. Como é que na ferramenta Premier League se requer resolve em 10 interpretação. segundos? Em muitos casos, a ferramenta requer interpretação, e interpretação que é minha pode não ser Tá bem, tua. Tudo bem, mas aí tu aplica E aí é regramento. Vou te dar um fato. 2014, Não é erro. a CBF decidiu o seguinte. Eu tô falando de 2014, olha quanto tempo. A CBF definiu o seguinte. Olha, parou esse negócio de bolinho na volta de vocês, árbitros. O cara chegar, tu conversa com o capitão, e mesmo o capitão, ele é o cara que está autorizado a conversar contigo, mas não contestar aquilo que tu... E sem teatrinho, né? Vou te dar um esporte. Rugby é taxado como violento. Assistam uma partida de rugby e tentem pegar um lance em que a decisão do árbitro é contestada. Não é contestada, porque se tem um processo educacional dentro do esporte. No futebol, em 2014, a CBF definiu. Então, foi assim, já que não tem como é que o brasileiro Tenho saudade se disso. preocupa quando ele é multado? Tu explica pro cara que ele não pode andar numa velocidade acima, mas ele continua andando. Só que daí ele passa a ter cuidado porque ele foi multado, mexeu no bolso dele. O que a CBF aplicou?
mete cartão nos caras. O que viraram os debates esportivos, em sua grande maioria? Uma crítica, mas agora não pode mais conversar com o árbitro. É 8 ou 80. Nós temos que participar ativamente disso. É por isso que essa campanha... Aí a CBF descambou de novo. VAR secreto não dá. Essa é uma campanha que você... Não sei o que acontece lá. Amigo secreto é em dezembro, só. Você faz De parte... novo eu tô sozinho, que nem o gramado sintético. Daqui a pouco vocês vão concordar não tá comigo. sozinho, Pedro, porque a gente fala, por exemplo, do goleiro que finge lesão com calibre 12 depois de uma defesa, e você se irrita com isso também. A questão que eu concordo com você é não exponha a geladeira que o Arthur tomou, porque no jogo seguinte o Nenê vai encostar no juiz e vai dizer, pô, tá vindo a geladeira, hein? Mas agora, pior, o áudio do VAR, esse tem que ser divulgado. Não, o áudio tem que ser divulgado. Agora é pior do A que geladeira. autoridade do árbitro precisa Mais ser do que ser divulgado, preservada, ele tem que chegar em campo como autoridade que vai definir o que está acontecendo no campo. E tudo que se fizer contra isso é prejudicial. Mas não é contra e a favor, a divulgação do áudio do VAR é a favor dele. Se ele Imagina se ele tivesse acertado e nos convencesse. Nele, não, mas eu não tenho problema que o cara seja contrário à minha ideia, mas ele precisa me convencer do contrário. Alguns Eles não esportes nos o árbitro fala com quem está no estádio e, claro, com quem está em casa, né? Isso vai acabar acontecendo. A NFL, né? Vai acabar acontecendo. Na hora que entrar ali, é o seguinte, começou o VAR, já tem que pegar tudo que os caras estão fazendo lá, fazer um corte em cima disso aí, a gente fica só acompanhando e ouvindo o VAR. Pra ver o que vai acontecer. Quer ver uma coisa, Potter? Ficou pelo meio do caminho e não tá legal. É uma atração. Chama-se uma atração. Vira uma atração. Ouviu o juiz, vira uma atração de transmissão, assim, mas, né? olha... Deu gol, vamos ver se é real. Aí vai lá pros caras. Olha o áudio dos caras. Estão falando que talvez esteja impedido. Vamos ver como é que vai ser. Aí mostra os caras trabalhando. Qual é a câmera? Bota a câmera 3, bota a câmera 4. Vai pra cá, pra cá. Dá uma tensão a mais. É que tem uma diferença, Potter, do futebol pros outros esportes. É uma sessão de cinema, um jogo de futebol. O vôlei, por exemplo, conseguiu resolver muito bem isso. Quando tem um lance que tu tem direito a pedir, a cada 7 o técnico tem direito a pedir uma revisão. Desafio. É aí que acontece. Quando eu tenho desafio, e a gente cobriu jogos de vôlei, por exemplo, lá na Olimpíada, a luz do estádio fica toda nos jogadores, os jogadores se reúnem no fundo do campo, da quadra, e ficam ali esperando o vídeo, virou uma atração aquilo ali. Mas é que o vôlei, ao contrário do futebol, o vôlei é o seguinte, bateu na mão do cara, não bateu. É muito fácil. Bateu na linha ou não bateu. O futebol, ao contrário contato, do tênis, né? do vôlei, ele tem interpretação. Ele tem o contato e ele tem interpretação. Isso muda tudo. Mas quer ver um negócio? Eu sei que o Pedro vai chamar o intervalo, mas tem uma coisa que ficou mal resolvida em relação a Daronco Hulk. O Hulk fez uma acusação muito séria e jurando pelos filhos, de que o Daronco teria feito um tipo de ameaça. Olha, esse não é o último jogo que eu vou ter do Atlético, cuidado com o que vai falar lá. A CBF, o comando da arbitragem, tinha que ter orientado o Daronco a se manifestar a respeito. O Daronco calou. E neste caso, o silêncio dele ficou parecendo consentimento. Fica valendo o consentimento. E depois daquilo, Pedro, ele fez uma atuação sábado muito ruim de novo. Muito ruim. Tu imagina, Pedro, o Hulk saiu e jurou pelos 4 filhos e citou o nome dos 4 filhos. Meu pai teve 17. Tu imagina se ele começa... Não ia dar tempo, Alex, não dá pra Alan, citar. Luiz, Afonso. Vamos ver. Tu te irritou vai com o aos Maurício. 17. Diz agora Vai que tu aos jura 17. em nome de todos os teus irmãos. Diz aí, vamos ver. Eu não Tu te lembro de irritou com o todos. Maurício. Eu tenho que fazer uma lista. No próximo bloco eu te digo. Eu não lembro de todos. Então tá. É muita gente. Eu me lembro de um 17, colega nosso na isso- Rádio Gaúcha, lá no começo dos anos 90. Isso é homem, não é vocês que fazem 1 ou 2 e dá pau Um e corta. colega nosso lá na Rádio Gaúcha, lá no começo dos anos 90, eu entrei como estagiário aqui em 1989 na Gaúcha. E aí tinha 10 filhos. E aí teve uma vez, ele botava na Kombi os filhos, e aí era Dilon Tres Castro o nome dele, grande Dilon. E aí teve um dia que ele esqueceu um filho. Aí ele começou a fazer chamada. Ele entrava na Kombi e chamava lá, fulano, presente, senão não tinha como. Muito bem, vamos ao intervalo comercial e logo depois dele você vai conhecer o resultado da pesquisa interativa. Torcedor colorado, Maurício assumiu a titularidade após a atuação de ontem contra o Atlético Mineiro. Voltamos logo depois dos comerciais. Resultado da pesquisa interativa, torcedor colorado, Maurício assumiu a titularidade após a atuação contra o Atlético Mineiro. Sim, 39%, não 61%. Eu imagino, Diogo Oliveira, Sim, senhor. esteja na cabeça do torcedor colorado e o titular daquela função é Alan Patrick. Eu acho que é o Alan Patrick, porque o critério tem que ser o mesmo, né? O Wanderson era titular, ele saiu por lesão, o Pedro Henrique entrou voando, mas o Wanderson estava voando também quando era titular. Então ele volta ao time e tomou o lugar. Para mim vale a mesma coisa para o Alan Patrick. Para virar titular, a amostragem é insuficiente.
Não sei, eu sei Um que baita eu fico, jogo, eu né? fico sujeito ao Guerrinha dizer assim, então tá, fez 2 gols, tira do time. Tô sujeito, Guerra, mas a amostragem é insuficiente Mas ele- comparado ao que o Alan Patrick fez. O Alan Patrick vinha Ele fazendo não é- gol Até a também. preta entrou do fundo aí, ô Guerra, não é, É, a a preta, nem a preta quer ele de titular. O Alan Patrick vinha fazendo gol também, o né, gente? problema, eu acho o seguinte, são coisas diferentes. Ele ontem foi bem, eu acho que o jogo lá agora, tu tem que manter o mesmo time. Esse jogo é dele, claro, os caras Entendeu? estão voltando de lesão. Agora, ele não é nem armador é o Alan Patrick. O Internacional foi buscar o Alan Patrick para isso. Agora, o Alan Patrick vem de lesão, né? Tem que ter cuidado. E outra coisa, o Mano vai fazer o quê? O Mano vai deixar cartucho, bala, granada, tudo no banco. Se precisar, entra. O Alan Patrick viaja, né? E deve ficar no banco de reservas e ser aproveitado Se sabe, precisar. diante das dificuldades. Se precisar. É mais fácil você imaginar o Alan Patrick voltando com o jogo inteiro ou grande minutagem no fim de semana no Brasileiro com o time misto, né? Para aproveitá-lo. Mas você não pode botar no jogo da competitividade, que é o Melgar fora de casa, um jogador que já a característica e a qualidade dele é ter a bola, não é marcar. Então não é nesse jogo que ele volta. Não é nesse jogo que ele volta, não. Tem um O jovem, né, Inter Maurício? o Inter não pode fazer o que fez lá em Santiago do Chile. Né? Não vai fazer de novo aquilo ali, né? Agora, Não, o desabafo do fica Maurício é uma lição. coisa impressionante, né? O guri tem 21 anos, tia. Ele veio pro Inter em 2020, né, Léo? Tinha 18 para 19, né? Quer dizer, 19 anos. parece que ele tá milênios no Inter, né? Passou por uma assim- pressão absurda. Assim como o Johnny, eles são meninos, recém saíram do sub-20. O Davi São Coimbra, precoces. o Davi Coimbra lá do céu nesse momento tá dizendo assim, lá veio o Léo com os meninos. Tá se Aliás, eu vou irritando te já. dizer uma coisa, eu estou preparando meu sítio, estou arrumando lá, fazendo algumas inovações para o casamento do Leonardo Oliveira com algum treinador. Ele gostava do Marco, ele gostava do Medina, ele gosta do Roger, ele gosta do Mano, ele gosta de tudo que é treinador. Escolhe um e casa com ele, careca. Não, eu já sou casado, inclusive, estou fazendo 15 anos de casado esse ano, minha mulher quer fazer uma festa. Que Minha mulher bonito, quer fazer que uma bonito, festa. Pode separar Então e casar com um treinador. Eu vou fazer lá no teu sítio, lá em cima Isso. das couves sintéticas, entre as couves e as alfaces sintéticas. Aliás, vocês viram a expulsão do Medina no jogo contra o... Sim, eu vi. Deu um momento Ele não fez uma nele, falta no pra quem jogo, não né? sabe, o cara tava passando pelo flanco esquerdo e ele tava na área técnica, eu acho que deu um momento assim de pane mental nele e ele deu uma rasteira no cara, ele botou o pé pro cara cair. E aí ele foi expulso na hora. Levou vermelho, claro. Ô, Pedro, deixa eu aproveitar aqui alguns segundinhos para mandar um grande abraço pro Tinga, que está sempre na nossa audiência. E sábado agora tem um jogo beneficente, Amigos do Tinga e Amigos de Gramado, que vai acontecer na Vila Olímpica lá de Gramado, é um jogo de futebol 7, vai ter muitos ex-jogadores lá. Tá escalado, né? Adivinha quem é o camisa 9? Aí não é gramado sintético, é gramado só. Bagezão. É, gramado natural. Gramado natural. E eu tô fazendo esse alerta porque é a partir das 3 da tarde o jogo no sábado. E então a galera ali de Gramado e região é um jogo beneficente para arrecadar alimentos. Então a galera pode ir lá e doar um quilo de alimento não perecível, que é justamente para ajudar também o projeto do Tinga, que é o Fome de Aprender e outros tantos projetos. Né? Aliás, Pedro, tu viu que a Arena MRV vai ter gramado híbrido. Vai ser Como uma do Corinthians. parte, exatamente, uma parte natural, uma parte sintética. Quero dizer também que a revista Gol está nas bancas e tem uma foto muito bonita do Alemão e do Pedro Henrique. Parece que eles são irmãos. São parecidos, né? Então quem quiser a revista Gol, por favor, está nas bancas. E uma contribuição cultural do nosso ouvinte, o Arona, que diz o seguinte, Guerrinho, olha só, olha que filosofia, que cultura. Sozinho você não é nada, nem corno. Que barbaridade. Precisa de um par, né? Claro. Que coisa mais meiga, né? Uma meiga, Não, e sutil. não é uma opinião. O Arona disse algo Se eu não que é me- absolutamente Se eu não me engano, ontem era o dia do corno, né? É que nem impedimento no VAR, Maurício. Ou tá impedido ou não tá. Se eu não me engano, ontem era o dia do corno. E quem tá pensando assim, eu não sabia. Geralmente tu é o último a saber. Não, mas corno Tem é só dois, o cara que tem- sabe. O cara que não tem sabe não é, dois. porque como é que vai fazer? Mas eu não quero sigilo, se souberem me avise. Ah, e tem um- Não, não, corno secreto não. Tem uma Corno música, secreto não. Tem uma música famosa É a que diz pior que... coisa tu passar num lugar e o cara dizer, pô, aquele rapaz ali é corno. Não, fala na minha cara, eu quero saber, rapaz. Mas Nada tem de um corno detalhe, secreto. Guerra. Tem uma frase eu não que... quero. Tem uma frase que é o seguinte: se existe sentimento, não é adultério. Virou até música essa frase. Tem então, música, é é relativo, né?
Meu Deus. Isso na mesa de bar vai uma tarde, hein? Já temos dois Sabe, dois isso pode ser usado gaúchos. contra ti. Temos 2 gaúchos rebaixados. Né? O Brasil já foi, né? Não, e Juventude também. Também. O Juventude precisa fazer 10 vitórias em 18 jogos. o Brasil saiu 10 em ganhando, 18. né? E Precisa de 30 O pontos. Juventude está Ah, não, correndo o pô. risco de pagar um vale pior que o do América de Natal quando jogou a Série A e no meio do retorno que caiu. caiu O bem antes, né? Juventude corre o risco de passar por algo parecido ou Você deu pior. conta dessa conta matemática aí? Tchê, ele tem que fazer 30 pontos. Ele tem que fazer 30 pontos, ele tem que ganhar 10 jogos. Ele não vai fazer isso, não vai fazer, cara. Infelizmente. Agora, É improvável. a situação do Juventude é uma situação em que tu entra num campeonato de bilionários com uma migalha. Então eu não sei se não é bom daqui a pouco o Juventude voltar para B, se reagrupar, que sabe? não ganha nada fazer na B. dívidas, sabe? Não fazer despesas, não fazer dívidas exorbitantes que depois não pode pagar e esperar que venha a tal de fibra, essa que o Leonardo está dizendo a hora. Fibra é sintética, Ah, não, Pedro. libra, é um libra, cara ele é libra. obsessivo pela fibra sintética. Ela vai ser uma entidade de fibra. Porque os clubes vão estar Entidade unidos. de fibra, claro. Vai diminuir essa distância que hoje é de 80 vezes entre o que ganha mais e o que ganha menos, e ela vai trazer mais equilíbrio. Para que os clubes possam ter receita. O Juventude, por exemplo, quando ele subiu, ele investiu em estrutura. Ele melhorou o CT, ele fez uma reforma muito boa no Alfredo Jaconi. Ele Gramado, modernizou mudou o gramado, Jaconi. né? Não só Grama gramado, preta. não só gramado, Não, vestiário, tudo, mudou sala tudo, de só não botou, imprensa, só não botou sala de elevador lá, mas árbitro. cabine, eu quase morro quando eu vou lá. Mas Folha aí, é 1,5 milhão. Mas aí o Juventude sofre, porque ele não tem como contratar os jogadores no mercado. Juventude vai ser pra muito bater elogiado. com Palmeiras, Atlético, Flamengo. Juventude vai ser muito elogiado pela estrutura na segunda divisão. Ficou bonito o campo de vocês. Mas né? Guerrinha, mas é que não adianta, ele precisa de uma estrutura para jogar Série A. Eu Só só que aí não falta sei, dinheiro Léo. no time. Eu só Precisa não sei, ter Léo, time. se Para jogar todos- Série A tem que ter time. O Flamengo busca o Vidal, busca o Oscar. Entendeu? Pegou Sim, mas fogo no ninho mas do Urubu. Olha, chama os bombeiros. Traz o Não, Oscar e não. traz o Vidal. E aí ganha. Mas é porra. por isso que a gente está falando da Liga, para tentar. Ela não vai diminuir a distância, porque historicamente o Flamengo é maior do que o Juventude, mas ela vai permitir ao Juventude ter uma capacidade de investimento maior para tornar o produto futebol do Campeonato Brasileiro também melhor. Mas, olha, eu que Os caras torço querem pela... comprar jogador, todos os isso, caras querem comprar jogador Vai com ser com moeda. todos. Não, Moeda. eu torço- Aí vai lá os caras atrás da Europa, eles te engolem, tu vai cair. Pois é, Aí mas ano que vem, tu vai ganhar 10 milhões. Mas é por Tu isso poderia que... ganhar 100. Não, tu vai ganhar 10. Mas é tu por com a isso- estrutura, tu vai ganhar 10 com a estrutura. Não, mas não é. A estrutura é básico, Guerra. A estrutura tu tem que ter. Para jogar A, B, A, C, ou D, tu tem que ter gramado, bom vestiário, boa cabine, tem que ter. Então você se sala de desentendam arbitragem. amanhã, tá? Não, eu quero saber da deixa essa Libra. bronca pra amanhã. Eu quero Pedro, saber da tem que Libra. resolver isso aí. Precisamos de mais meia hora. Não, Isso aí. ô Pedro, você vai ficar encantado com... Olha, eu sei que você torce não tanto quanto o Léo, mas eu torço como o Léo, eu só não acredito tanto quanto o Léo, tá? Mas eu torço como o Léo para tal da Libra sair. Sim. Eu quero saber, a curiosidade que eu tenho em relação ao código de ética da Libra, quando aconteceu uma entrevista leviana como a do Abel Ferreira no sábado, dizendo assim, não sei mais se o campeonato se decide só dentro do campo. Vai ficar por isso? Ele não vai ter que provar, ele não vai ter que chamar para dizer, Não, você quer no dizer o Brasil quê não com faz isso? nada. Porque qual é a Libra que vai funcionar com alguém que é produto jogando abaixo o seu produto? E ficando por isso, do código de ética para declarações como essa do Abel e de dirigentes quando Vai vão pro ter que microfone, ter. isso tá armado. Como é que vai fazer? Maurício, hoje, Não vai ficar aqui, não tá nem ele não Terminou, qualquer hein? técnico. Hoje ele já teria que responder por isso. Claro, mas não vai, né, Léo? Terminou sem o pois é, Minuto por isso tem Mancini. que hein? mudar. Sem o Minuto Mancini acabou nesse de programa. colocar, Olha vai. só, olha a Mancini, grandeza do aqui, Pedro. ó. Mancini Olha aqui, ganhou ó. e o Pedro não falou nada. Eu ia dizer Então, pro indica Maurício comigo. ficar, mas eu me pego no meio do Kelly telefone. Matos, Mancini ganhou ontem de 3-1 com 2 gols que pronto. foram produzidos, sabe por quem? Pelo Benítez. Aí, tu viu a entrevista do Duas filme, Bagé? enfiadas dele. O Benítez, É. no final do jogo, ele diz assim, olha só a marra do Benítez. O Benítez diz assim, olha, eu sempre disse que o jogador de futebol, pra mim, é um artista. Eu tô feliz. Cara, eu tô feliz de ter contribuído. Pô, olha, ele se vê, o Benítez. Pô. É. Kelly Matos, hoje pela manhã, as meninas estavam no mercado comendo bolo. O mercado está pronto, o segundo andar. E o prefeito virtual não falou nada disso, Kelly terrível, Matos. ele é terrível. Aliás, o prefeito real, parabéns ao prefeito Sebastião Melo, que verdade. foi hoje lá
ao espaço, né, no mercado público. Tava muito emocionante, né, Pedro, falando sobre o aniversário, não sei se todos vocês tiveram oportunidade de ouvir, mas os áudios que rodaram históricos do Mendes Ribeiro, do Ranzolin, do Daniel Scola também, que eu confesso que eu fiquei bem emocionado ouvindo a voz do Scola chamando. Foi um baita aniversário hoje. Eu fiquei 45 assim, anos de lindo, atualidade. lindo. Parabéns a Rosane, a Andressa, a Giane Guerra que conduziram e os ouvintes que fazem, né, a gente ser tão especial assim. Mas a rainha é tu, tá? Que isso, Pedro? Primeira-ministra. Como nós chamamos aqui no Sala de Operação. Muito obrigada. Não, Nada por falar contra em... as outras. Só a tua Todas denominação somos. é essa. Olha, Todos a primeira-ministra somos. que manda. Todas somos Por rainhas. falar em reinado, eu vou oferecer essa canção pro Alex Bagé pra gente anunciar Não chora, o Bagé. convidado que vai estar no Gaúcha Mães. Ó, Dom Pedro. Aí eu sabia que ele vinha. Quem quiser saber quem sou, Olha, olha para o céu azul que grita. e grita junto comigo. Se 95 Viva! arrepiava. Viva o Rio Grande. Aí hoje, segunda-feira, é o dia do quadro A História da Minha Vida e a gente vai receber o Oswaldir, que está completando aí 5 décadas 50 de anos. carreira, né? Que bacana. A gente falou dos 45 da atualidade. Como é velho, hein? E a gente vai receber, vai homenagear, vai conversar. Eu acho que uma das grandes duplas, né, da história da música gaúcha, se não a maior, uma das maiores. Ícones da nossa música. Ícones. Eu acho que o Pedro Podia poderia... fazer um trio. Oswaldir, Carlos Magrão e Pedro. Eu acho que o Pedro poderia, em homenagem ao Oswaldir, que vai estar com a gente, conversando comigo e com o prefeito virtual Paulo Germano, Pedro poderia cantar uma palhinha, né, Bagé? Essa música, ela ficou tanto na cabeça do torcedor gremista, por causa daquele ano de 95, verdade. que a gente lembra do Grêmio e lembra de Adilson Batista, o Capitão América. Era meio um hino, né? Porque É é meio verdade. hino, assim, Era um hino onde dos jogos, o Adilson é até hoje, e ele tem relação, né, com o Oswaldir e Carlos Magrão, ele se emociona sempre que toca É a música, verdade. foi um negócio que marcou. Deus cantou comigo no Galpão Crioulo. Sim. Tá, e outra coisa, eu vou dizer Qualificou para o vocês, currículo Kelly dele. Matos, agora falando bem sério. Em um determinado jogo, eu não me recordo qual foi o jogo de Olímpico lotado, aquela loucura, uma decisão. Nós convidamos o Oswaldir e Carlos Magrão para fazer a volta cantando. 60 mil pessoas cantaram. Espetáculo! Querendo chamada com Oswaldir e Carlos Magrão. Tá? Quem tava pilotando o microfone da Rádio Gaúcha era o sempre conhecido Farid Germano Filho. Faridão, é burro. É por aí o troço. Farido. Entrou comigo na Rádio Gaúcha como estagiário, olha só. Que época boa, né? Não, aqui, ó, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi, bonito. que é uma música do Teixeirinha, É, que foi a música recuperada do por essa Teixeirinha. dupla que é extraordinária, pena que se desfez, uma pena que se desfez, mas enfim, né, cada um sabe da sua vida, tá? Mas eu amava Oswaldir e Carlos Magrão, continuo amando, tenho os discos deles, etc. E 60 mil pessoas cantaram no Estádio Olímpico Querendo Chamada, uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha longa carreira de praticamente 50 anos. E de narrador cantor de futebol. também. Pode ser Oswaldir e Denardim Pedrão, então. Nova dupla. É um cínico. Eu vou perguntar Calibar. pra ele, vai ser a primeira pergunta. Não tá precisando de uma dupla, um par, né? Dois baita representantes da música. Tomara que ele diga sim. Ô, Santos Careca, Arana, o que vem aí, Careca? O Sala de Redação terminou, e agora? Aí vem o Gaúcha, mais. Tchau, fui!